Jesus disse que no mundo nós encontraríamos aflições e que a gente não deveria desistir, que tivesse bom ânimo, pois ele venceu o mundo, e que viesse a ele em tempos difíceis, que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Muita gente está cansada e oprimida. Estamos em tempos difíceis, tempos de dificuldade, tempos de frustração espiritual, frustração de vários tipos, e a gente fica se perguntando: onde está Deus? Mas o nossa situação econômica, a nossa situação emocional, a nossa situação financeira não é o principal ponto. O principal ponto de Deus é: vinde a mim, não vinde as coisas que há no mundo, não vinde a, por exemplo, ao sucesso que há no mundo, à ostentação que há no mundo, o sucesso financeiro que há no mundo. Não é vinde a sua saúde forte, sua saúde, como posso colocar em palavras, não é vinde a mim para ter sua saúde garantida. Deus está convidando a Ele a uma coisa muito melhor do que qualquer coisa que possa qualquer coisa que há nesse mundo, que é a salvação eterna. Eu vou ler mais um evangelho aqui, lá em Lucas. O batismo de Jesus, lá no batismo de Jesus. As pessoas pregam que a gente tem que pregam salvação, vitória, e o Evangelho de Cristo não é só isso, não se baseia nisso, se baseia no poder de Deus para a vida eterna. Deixa eu pegar aqui, lá em Romanos está escrito: Romanos 1, 16, 17. O assunto da epístola da justiça pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, qual é o poder do evangelho? O poder do evangelho é que nós seremos salvos pela fé, de fé em fé, pois o justo será salvo, viverá pela fé. Então, tempos difíceis vêm, a gente passa por dificuldades emocionais, financeiras e tudo mais, mas esse não é o principal ponto. O principal ponto é a nossa alma, a nossa salvação. E nesses tempos difíceis a gente não consegue entender. Por exemplo, Jó, ele sofreu muito, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu sua família, até sua mulher o amaldiçoou, mas lá no fim, ele não tinha pecado, ele não tinha o porquê sofrer, mas lá no fim ele viu a Deus, e no meio dessa dificuldade, lá no final, com certeza nós veremos a Deus. Jó disse: eu só conhecia Deus por falar, mas agora eu vejo a Deus. E Deus recompensou ele, deu em dobro tudo que ele tinha, mas esse não era o ponto principal. Não é você vai sofrer e Deus vai te dar tudo em dobro, mas não. O sofrimento fará que você veja a Deus, e é uma coisa importante, porque nós não conseguimos mais enxergar Deus, nós conseguimos enxergar nós mesmos, as nossas concupiscências da carne, nosso desejo, a nossa missão. Nós queremos ser grandes. Os pregadores hoje em dia vivem esbanjando santidade, vivem esbanjando poder, fogo. Mas será que esse poder, esse fogo vem de Deus? João Batista foi o maior homem que habitou nessa terra. E se nós lermos lá no Evangelho de Lucas, Lucas 3, vamos ler do 15 ao 20. Se não me engano, é 15 a 13. E estando o povo em execução, pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: na verdade, bati-vos por água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu,
a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias, este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca apaga. Assim, admoestando muitos, ou admoestando-nos muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Então, o que João disse, Jesus mesmo confirma nos seus evangelhos, tem uma passagem que ele diz que dos nascidos de mulheres, nenhum foi maior do que João. E João Batista disse que ele não era digno de desamarrar as correias da sandália de Jesus. Então, se o maior homem que pisou nessa terra não é digno de desamarrar as correias das sandálias de Cristo, como esses pregadores de hoje em dia, cheios de poder, cheios de vitória, de santidade que esbanjam por aí, são dignos de dizer que são maiores que Cristo? Eles não exaltam mais a Cristo. E o que a gente tem que fazer é se humilhar aos pés de Cristo. Não dizer que sou grande, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Os evangelhos de hoje em dia são: eu matei, roubei, prostituí, mas hoje aceitei a Deus. E realmente, algumas pessoas realmente viviam nesse meio e realmente se arrependeram e aceitaram a Cristo, mas esse processo de mudança é um processo demorado, um processo difícil. E o principal ponto não é porque elas mataram, roubaram, prostituíram, mas o principal ponto é que elas aceitaram a Cristo. E as pessoas não entendem, não conseguem mais entender que aceitar Cristo é o maior de todos, de todas as vitórias, maior de todas as conquistas. Aceitar Cristo é a verdadeira mensagem da cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e nos libertou do pecado e nos deu a salvação e a vida eterna. Nós não somos dignos, nós não merecemos, nós mostramos uma cara sorrindo, feliz, que somos grandes, poderosos, vencemos isso e aquilo. Eu estava no lixo, Deus me levantou, mas hoje eu tenho isso, aquilo. Mas a situação financeira não é o principal ponto. Nossa alma é o nosso principal ponto. Nossa salvação é o principal ponto. E sei que está em tempos difíceis, muita gente passando por necessidade, por desemprego, por abalo emocional. Eu não posso dizer que eu estou na mesma situação que muitos, mas eu também estou em uma situação difícil, como todos os outros estão em situações difíceis. E eu entendo como é difícil, como dói, entendo como dói a perca de um ente querido, como é doído perder a pessoa mais importante que tinha na sua vida, como é difícil o desemprego, como é frustrante não alcançar o que queria e deseja, mas a salvação, a vida eterna, nosso principal ponto, nosso objetivo é Jesus. Nosso objetivo é lá em cima, no céu. Então, meus irmãos, eu vou ler outra passagem. Fica lá em João. Acho que era essa. E disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E nesses tempos difíceis a gente tem se preocupado o que comer, o que beber. Temos nos preocupado se teremos o que nos alimentar daqui a algum tempo. Não sabemos o que há por vir, não sabemos o que teremos para amanhã. E a gente às vezes acaba se esquecendo que Jesus é o alimento que, ao se alimentar dele, faz com que nós nunca sentimos mais fome nem mais sede. A gente tem que ter fome de Jesus e sede de Jesus. É difícil falar isso de barriga vazia, mas a salvação da nossa alma, nosso principal ponto, nosso principal objetivo nessa vida. A tempestade virá, tempos difíceis virão. Nós estamos numa estrada chamada vida e temos dois caminhos que nos deparamos nessa estrada chamada vida: o caminho largo e o caminho estreito.
caminho largo é fácil de passar, é bonito aos olhos, é muito mais atraente. E o caminho estreito, que mal se dá pra ver, que parece desaparecer e parece que não conseguiríamos chegar tão fácil. É um pouco desmotivador ir por esse caminho estreito, parece ser mais difícil, parece ter obstáculos no meio. E o caminho largo a gente vê como é mais fácil, dá pra ver o que tem lá na frente. Mas o caminho largo é o do mundo. E o caminho estreito é o da casa do meu pai, a casa do seu pai. E eu sou um homem miserável, um pecador como todos os outros. Eu não quero me engrandecer, eu quero me humilhar aos pés de Cristo e reconhecer que sou um pecador miserável e que nunca, nunca serei salvo porque mereci, mas sim salvo porque Jesus teve misericórdia de nós. Deus é misericordioso conosco, que nos deu a salvação pelo seu Filho Jesus. Então, nesses tempos difíceis, irmãos, não desista, tenha fé e persista. Você pode estar se arrastando, mas enquanto você estiver vivo, não acabou. Então, eu sei que está difícil. Você está faltando muita coisa. Pode estar faltando comida, pode estar faltando bebida. Você pode estar desmotivado, pode não ter o que comer amanhã. É difícil. É difícil ter que até mesmo falar isso, mas enquanto você estiver vivo, lute. Não roube, não mate, não furte, mas lute até o final. Procure uma forma de sair dessa situação desesperadora. Se for necessário, peça alimento, mas nunca roube. Sei que é difícil. A gente tem orgulho. Todos nós temos orgulho. Nós vivemos em tempos de imagem. Eu sou um pobre miserável que careço da misericórdia de Deus, assim como todos nós, homens pecadores, e precisamos de Deus. E então, que Deus age na sua vida e tenha misericórdia de todos nós. O caminho da vida é difícil, é longo, a estrada parece que nunca acaba, mas lá no final, depois de passar todas essas barreiras, lá no céu é onde nós vamos morar. Então tenham fé, meu irmão, tenham fé que você vai vencer essa batalha difícil, que tudo isso vai passar na sua vida, é só uma fase. Essa fase pode durar anos, meses, dias, quem sabe quase uma vida toda, mas não durará mais do que a vida eterna que herdaremos lá no céu. Então se mantenha firme nesses tempos difíceis, tenha fé e prossiga firme na palavra de Deus. Não desista, meu irmão, não desanime. Os tempos são difíceis, mas Jesus venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E você também vencerá. Enquanto eu não desistir, não acabou. Enquanto vida, a esperança, seu relacionamento na sua família pode estar ruim. Você pode estar tendo um fim no casamento, pode ter perdido o emprego, pode até mesmo não ter o que comer, pode estar no olho da rua, pode todas as esperanças deste mundo ter acabado para você, mas a esperança que está lá no céu não acabou, irmão. Eu sou um pecador como você, sou um pobre miserável, que passa por dificuldades assim como você. É difícil, eu sei muito bem como é isso. Você cai, você desiste, você desanima, você não quer mais levantar. Eu já estive lá no fundo do poço e sei muito bem como é isso. Eu sei muito bem o quanto me vangloriei, o quanto me achei grande quando eu estava em uma determinada igreja, o quanto grande eu quis ser, o quanto eu me exaltava, o quanto eu me justificava, mas não justificava aquele que é o único e grande e Senhor, nosso Deus e Pai. Então não desanime, meu irmão, persiste até o final. Jesus está contigo e vai lhe ajudar nessa caminhada. Oro pela tua vida, irmão, de todo o coração. Não estou dizendo isso para crescer ou me engrandecer, eu sou miserável. Um homem miserável e pecador, que necessita de arrependimento e de perdão de Deus. Todos nós precisamos. E que Jesus esteja na sua vida, irmão. Em nome de Jesus, amém. Tá difícil, irmão, mas vamos lutar essa batalha. Somos guerreiros. Guerreiros numa batalha contra as forças malignas de Satanás. Nós vamos vencer lá no final. Nós vamos todos nos encontrar no céu. Amém.